Olha só, temos uma boa notícia, já temos o cliente, mas não vamos falar quem é ainda, porque vocês vão ver primeiro como é que faz um bom briefing. Então, nesse vídeo, você vai ter explicações sobre o que deve ter dentro de um briefing para se preparar para a reunião, porque depois a gente vai se encontrar com o cliente e vai fazer o briefing na realidade, ok? Então, acompanhe, vem performar, vem comigo. Preparei esse material, depois eu disponibilizo para vocês, caso vocês queiram só me passar um e-mail pedindo esse material, que é felipe@professormatei.com.br, ok? Olha lá, nós temos o briefing, né, que é o material que eu estou preparando aqui do Vem Performar. Primeira coisa é entender um pouquinho o objetivo do briefing. Qual é o objetivo do briefing? Você coletar o máximo de informações que você pode do cliente para que você possa trabalhar futuramente com ele. Se você não entender o cliente, se você não se aprofundar, não mergulhar no cliente, você nunca vai conseguir fazer um bom trabalho, você não vai ter boas ideias. Então, tem muita gente que tem preguiça ou vergonha de perguntar informações importantes ou deixar passar informações, então você não pode deixar de perguntar um monte de coisa que eu vou pontuar aqui. Então, é importante que você saiba mais do cliente e mais da área em que ele está atuando. Então, se eu estou pegando um cliente da área de automobilística, eu vou ter que entender um pouco mais, eu vou ter que ir na empresa, eu vou ter que entender como funciona, né? Porque nós publicitários nem sempre entendemos de todos os mercados, nós entendemos mais da área de comunicação. Mas, para fazer comunicação para alguns clientes, a gente tem que entender esse cliente e a área que ele atua. Então é aí que está o nosso conhecimento junto com o cliente, certo? Então vocês vão ter que ser curiosos em questionar como ele faz, o que ele faz, quais os processos, quais os produtos, como ele presta o serviço, qual é o alcance que ele tem. Então você vai mensurando e vai anotando tudo isso. Então, mas como é que eu começo o briefing? Qual pergunta que eu devo começar? Então eu fiz um roteirinho e vocês depois podem me pedir por e-mail. Eu passo não só esse material, mas eu tenho um roteiro já em Word para você já escrevendo quando você estiver em contato com o cliente. O que eu pergunto sempre? Coisas que não podem faltar para perguntar, né? Os dados do cliente é a primeira coisa, como se fosse uma ficha de catálogo, onde você vai colocar lá o nome, o e-mail, o endereço, o telefone, razão social, o nome e fantasia da empresa, CNPJ se houver. Vocês sabem, né? CNPJ, o número de registro, né? Dentro da prefeitura, formalmente dessa empresa. Se houver, se não é CPF, aí você não precisa perguntar o CPF para o cliente. Mas o nome, a razão social é o nome de registro e o nome fantasia também pode estar registrado ou ele utiliza. Então, às vezes ele registrou lá o nome João da Silva Empório e Doces. E aí o nome fantasia é Abelha Alegre. Então, às vezes o nome fantasia não representa a razão social, né? Mas isso são detalhes que você faz como se fosse uma ficha uma ficha de catálogo, né? Já ia falar besteira aqui. Enfim, aí você pega os dados um pouquinho sobre a empresa, da localização e a área em que ele atua, porque é essa área que você vai estudar e é essa área que você vai entender um pouquinho mais depois a respeito. Ó, tá aqui, certo? Tô nesse ponto aqui. Depois você vai perguntar para o cliente, é claro, quais são os canais que ele já tem abertos, se são sites, se ele já tem sites, redes sociais, os endereços, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, enfim. Vai perguntar quais são os canais que ele tem aberto no momento digitais, né? Para você estudar depois. Além disso, você vai entender um pouquinho a história do cliente. Isso é sempre muito importante, porque é uma conversa. Aí está a grande dica. A dica do briefing é que ele tem que ser uma conversa com o cliente. Ele não pode ser assim um preenchimento de formulário, né? Ele tem que ser preenchido, você precisa coletar as informações, mas tem que ser um bate-papo gostoso com ele. Então você vai perguntar, nossa, conta um pouquinho como foi essa história, como surgiu a sua empresa, porque você vai criar
primeiro, uma aproximação grande do cliente, porque ele vai entender que você está curioso em saber, que você tem uma vontade de conhecer mais sobre o seu cliente. E nesse lance, nesse engajamento que você vai tendo com o cliente, ele vai contando de uma forma mais à vontade para você, né? Então a história é sempre bom a gente perguntar de uma forma sempre descontraída. O briefing todo tem que ser mais descontraído. Você não precisa fazer nessa ordem, você pode ser um bate-papo onde você vai perguntando uma coisa ou outra, não necessariamente numa ordem ali cronológica de acordo com o que está o briefing, certo? Isso é importante. Você perguntar um pouquinho então da história do cliente e logo você já tem um pouco do negócio, já emenda uma coisa na outra, né? Sobre o negócio, como que é o mercado, como ele entende o mercado, né? É importante a gente entender isso porque ele vai nos dar informações importantes, porque a gente vai atuar com isso depois, né? E a sazonalidade, que momentos que o produto ou o serviço dele oscila, ou seja, vende mais ou vende menos em determinada época do ano. Isso pode acontecer. Agora na pandemia, é claro que muita coisa mudou, né? Mas você tem lá uma prática de que em determinada época do ano vende-se mais determinado serviço ou determinado produto e outras não. Então é importante você entender a sazonalidade para poder saber as oportunidades que você poderá ter pela frente. Além disso, você vai pensar no objetivo do negócio. Então você vai perguntar, tá, você está dentro desse segmento, dentro dessa área, e qual é o objetivo da sua empresa? Qual é o propósito da sua empresa? Né? Ela tem que ter um propósito, e a gente pode até falar um pouquinho mais disso depois. E você vai entender a estrutura. Às vezes a estrutura é uma pessoa só, né? Às vezes são várias pessoas, às vezes são muitos funcionários. Então a gente está começando com um cliente de porte pequeno, tá? Para começar esse vem performar, que isso é legal, que às vezes a dificuldade muito maior é de um cliente pequeno do que o de um cliente grande, porque o pequeno vai ter que ter um esforço muito significativo para você conseguir engajar, envolver e trazer os resultados que ele espera, certo? Esse é um grande desafio que a gente vai ter pela frente. Aí já ficou aí um spoiler aí para vocês. Produtos, você vai ter que fazer a descrição completa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 produtos, vai ter que descrever todos esses produtos, tintim por tintim, desde a embalagem, cor, ponto de venda, onde vende, como vende, tudo que você puder de informação sobre o produto ou serviço, você precisa anotar, ter curiosidade de perguntar para poder dar continuidade. Vai também perguntar a questão dos serviços, né? A descrição deles, porque às vezes o produto está atrelado a um serviço. Às vezes é só serviço, ou às vezes é só produto. Então, é importante você entender todas essas nuances aí. Preço, geralmente, aqui vai mais uma dica. Geralmente preço é um pouquinho delicado. Às vezes o preço, se eu falar de mercado imobiliário, né, ele tem uma oscilação, você tem uma margem de negociação muito grande, ou não. E aí às vezes o cliente fala o preço, mas você quer saber se esse preço ele é baixo, médio ou alto perto da concorrência. Esse é o grande lance, você já tem uma noção de que o cliente tem uma percepção dele se o preço é baixo, de acordo ou acima. É importante ter a percepção dele. Depois você faz a pesquisa de mercado e vai descobrindo se está batendo com o cliente. Muitas vezes o cliente fala assim, meu preço é muito bom, meu preço é excepcional, meu preço é ótimo. E quando você chega no mercado, você percebe que o preço dele é muito maior do que o cliente tem como percepção. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do ego. Tem cliente que tem esses egos aí, não é o caso do cliente que a gente pegou, mas é importante a gente analisar cada um desses detalhes, tá? Além disso, você ouvir do cliente quais são os concorrentes dele. É importante, porque ele está no mercado, ele está lá no dia a dia e ele sabe quais são os concorrentes, os competidores, né? Os players que ele compete aí no mercado. Tá? Depois você vai fazer uma análise desses concorrentes também.
E você vai entender os pontos fortes, os pontos fracos que ele trouxer, do ponto de vista dele. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é importante você saber também. Porque a partir dos pontos fortes você vai saber também os diferenciais que esse cliente tem frente ao mercado. E você pode reforçar isso nas perguntas, nessa conversa de briefing. Vai entender se ele tem parceiros ou não, porque às vezes faz muita diferença você descobrir quais são os parceiros com que ele trabalha. Se ele quer atingir um nicho novo, isso é importante. Às vezes ele atinge um público mais jovem e ele quer atingir um público mais velho agora. Não sei. Então é importante você sempre ter essa curiosidade também, se ele já tem uma noção sobre isso ou não. É importante a gente pegar o histórico do cliente, comunicação que realizou. Será que ele fez outdoor? Será que ele já fez buzzdoor? Será que ele já fez mídias digitais? O que ele fez? Eu não sei. Fez TV? Às vezes a gente não sabe. Então é importante a gente entender o cliente para entender as dores que ele carrega. Isso é muito importante. Nesse briefing que a gente faz com o cliente, a gente vai descobrindo as dores do cliente para saber como que a gente pode contornar isso. E pense o seguinte, uma vez eu fui num cliente, ele falou assim, eu já fiz outdoor, mas não funcionou. Aí você, como ele não é da área de comunicação, então a ideia é que você entenda mais profundamente por que não funcionou. Né? Porque não é possível que ele tenha feito uma campanha qualquer de comunicação e não tenha dado nenhum tipo de retorno. Às vezes pode ser que a mídia não esteja apropriada ou tivesse que ser uma mídia de apoio e não a principal. E foi o que ele fez. Ele fez uma outdoor como mídia principal, colocou um outdoor durante 15 dias. Ou seja, uma quinzena de outdoor, ela não vai trazer resultado. O que aconteceu? Um vendedor de outdoor devia estar desesperado em bater meta, bateu na porta desse cliente, vendeu esse espaço publicitário que estava muito vago, ele precisava fechar o mês, e vendeu 15 dias só. Você tem que ter uma programação de outdoor. Você não vai conseguir ter resultado com um outdoor em 15 dias, né? Raramente, vamos dizer assim, porque não é impossível, mas é como se você estivesse rasgando o seu dinheiro jogando no lixo. E a gente sabe que tem diferenças de valores, né? Via 1, A2, A3, né? Ou seja, as vias de maior fluxo e menor fluxo, dependendo de onde ela está localizada, tem mais valor, ou seja, custa mais, tem investimento maior ou investimento menor, dependendo do tráfego daquelas avenidas, ou daquele bairro, daquela rua, enfim. Né? Então, às vezes está lá custando R$ 2.400, e você acabou fazendo uma vez só e jogou dinheiro no lixo, né? Então tem que pensar nisso e instigar o cliente se ele fez, o que deu certo, o que não deu certo e como ele fez. Isso é muito importante. E aí você vai entender também quais são os objetivos e expectativas do cliente. Porque você já entendeu as dores, você já falou com ele sobre o negócio, já entendeu sobre a empresa, sobre o concorrente, já falou sobre preço, já falou sobre produto, agora você quer sobre comunicação e agora você quer saber sobre quais são as expectativas. Eu começo falando de expectativas para depois chegar em objetivo. Fala, o que você espera com o trabalho que eu vou desenvolver? O que você espera de mim? E o cliente vai falar, eu espero isso, aquilo. Com isso você já sabe quais são as dores que ele já teve com outra agência, né? Que passou por alguma agência. Você já vai saber se ele está com algum problema que ele quer resolver logo. Então isso é muito legal também. Enfim, você tem uma série de coisas que você pode descobrir quando você pergunta quais são as expectativas do cliente e os objetivos, aonde ele quer chegar, né? O que ele quer através quando ele contratou aí uma agência. Está muito próximo, expectativa e objetivo lá. Ele pode até falar tudo junto, assim, ou às vezes falar não, isso é a mesma, meus objetivos são os mesmos que as minhas expectativas, né? E aí você tem que saber qual é o potencial de investimento em mídia que ele tem. Aí que está um ponto importante. Porque é possível fazer campanha orgânica? E não é, porque o orgânico ele não tem um alcance grande. A gente sabe que o orgânico nas redes sociais alcança até 1%.
1%, quem são essas pessoas 1%? São as pessoas que mais se envolvem, mais engajam com o que você publica. E quem são? A família, os amigos mais próximos e que não necessariamente vão comprar ou vão consumir ou vão adquirir o seu serviço. Então isso é importante você pensar, que quando você tem investimento, você tem um alcance, você consegue atingir mais as suas metas. É impossível fazer campanha orgânica? Não, não é impossível, né? Mas você vai ter um esforço muito grande através de vídeos, esforços com outras estratégias que você buscar, que vier a buscar, né? Então é importante, o investimento realmente ele impacta muito mais rápido, muito melhor e vai conseguir atingir os objetivos do cliente quando você tem um bom investimento. O investimento é pequeno, o cliente é pequeno. Não tem problema, você tem estratégia na mão, então vamos aos poucos para que esse investimento comece a crescer junto com os retornos que ele conquistar, certo? E é importante você fazer também um checklist dos serviços que ele deseja. Então, o que você pensou fazer com a agência primeiro? Site, rede social. Então é importante você deixar um checklist só para você se lembrar, né? Importante você saber dentro dos objetivos as metas que ele vai atingir, ou que ele já atingiu. Então você pergunta assim, no ano passado, quanto que você vendeu? Às vezes ele não tem esse número, ou às vezes ele tem esse número. Quanto você vende por mês, mais ou menos? Aí vai, vendo 300 produtos. Tá, legal. Qual que é o ticket médio de cada produto? Se você do pequeno produto ao grande produto, ou do serviço pequeno ou do grande serviço, qual que é a média? A média é R$150. Então, muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar o faturamento do cliente ou fica com medo de que ele vai dizer não em revelar o faturamento. Mas você pode simplesmente fazer a sua conta. Você vai anotando. Se ele tem um ticket médio de tanto e ele vende tanto por mês, então logo você conclui, claro que é uma média, né? Que no ano, ou seja, vezes 12, você tem uma quantia X de faturamento, né? Aí você pode perguntar, dentro daquilo que você vende, aquilo que você investe, gasta na empresa, quanto representa os seus custos fixos e variáveis? Ele vai falar assim, varia entre X%. Aí você tira esses X%, você já sabe mais ou menos o potencial desse cliente de investimento. Você pode pegar lá de 3 a 15%, dependendo do seu cliente, pequeno, médio ou grande, certo? E você pode projetar isso para frente. Tá, a partir de agora você quer vender quanto nos próximos meses? Lembrando que metas possíveis. Cuidado que o cliente sempre vai quero dobrar minhas vendas. Então vamos dobrar o seu investimento. Quero triplicar minhas vendas. Todo mundo, né? Você fala assim, o que você quer? Quero ganhar na Mega Sena. É claro, né? Óbvio. Então não funciona assim. Então tem que ser dentro das vendas que ele tem e, claro, tem que considerar a situação econômica, né? No caso, a pandemia, por exemplo, e a realidade dele. Então você precisa entender não só a economia, mas entender também quanto que ele conseguiria crescer de uma forma saudável, de uma forma que ele possa produzir ou ele tenha tempo para poder oferecer esse serviço, para que seja saudável o crescimento da empresa dele e que ele tenha um retorno dentro de uma meta possível. Senão você faz uma meta impossível, você não consegue alcançar e decepciona o cliente e você, né? E voltando no checklist, então, você vai perguntar, site, faz uma descrição desse site, o que aconteceu, o que não aconteceu, como foi o histórico, quem fez, quem não fez, identidade visual, se ele está satisfeito com o logo dele ou não, com a marca, como foi construída, se tem algum sentimento envolvido, se tem qualquer informação que você possa ter sobre a identidade visual dele, né? O name, o nome da empresa, tudo. Redes sociais, se faz tempo que ele faz, como é que ele faz, se ele já teve outra agência, como é que foi postado, e-commerce, se ele pretende, se não pretende, e assim por diante, né? Google, se ele já fez alguma vez, como é que foi a experiência, portais, assessoria, out of home, TV, rádio, cinema, outdoor, busdoor,
Enfim, faça um checklist completo de tudo que ele já fez alguma vez ou não fez nada. Aí você vai anotando e vai colocando essas informações, certo? É isso aí, pessoal. De uma forma rápida, esse é o resumo de um briefing que a gente vai ter com um bate-papo com o cliente para criar uma aproximação com ele e você descobrir mais sobre a empresa, o serviço que ele presta. Lembrando que quem quiser esse material, esses slides e quiser o documento, só me escrever felipe@professormatei.com.br, tá certo? Próxima vez a gente vai se encontrar com o cliente e vai fazer uma reunião com ele sobre essa reunião de briefing, ok? Espero vocês e até a próxima!